Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula do curso de História da Filosofia, vírgula, a jornada. Sejam muito bem-vindos a esta primeira aula, a primeira aula desta grande e riquíssima jornada que teremos ao longo de todo o pensamento filosófico, escolas filosóficas, etc. Muito obrigado por você estar aqui, por você estar aí acompanhando este curso, que eu tenho certeza que lhe fará muitíssimo bem e você não vai se arrepender. Tá? Gente, antes de passarmos aqui ao que interessa, então peço a vocês aí aquele velho protocolo, que você se inscreva no canal, curta, comente, perdão, ative o sininho, compartilhe, né? E com certeza vocês devem conhecer pessoas que se interessam também por este campo do saber que é a filosofia. Então compartilhem, recomendem o vídeo, né? Tenho certeza que todos ficarão muito felizes, inclusive este que vos fala. Gente, o nosso curso é um curso sobre história da filosofia, tá? Então não custa dizer uma vez mais aqui que nós vamos abarcar cronologicamente toda a história da filosofia, desde os pré-socráticos, como hoje nessa primeira aula, a respeito dos pré-socráticos e tal. E eu vou fazer as aulas aqui, né, as ministrações, eu tentarei ser o mais didático possível, de forma que você apreenda tudo aquilo de forma tranquila. E tenho certeza que você vai sim apreender e aprender, tá bom? Gente, bom, é um curso de história da filosofia, não é? É uma jornada pela história da filosofia. Então, quer dizer, não faz nenhum sentido nós começarmos esse curso sem tentarmos definir, né? Eu digo tentarmos porque uma definição eu penso que seja impossível até, mas tentarmos definir o que vem a ser filosofia, o que vem a ser um filósofo, não é verdade? Essa é uma pergunta que existe desde que o mundo é mundo, né? Do campo da filosofia, claro, né? O que vem a ser um filósofo? O que é a filosofia? Gente, as definições são variadas, né? Em toda a literatura filosófica nós vamos encontrar filósofos, estudiosos da filosofia, comentadores, tentando dar ali uma definição. Agora, essas definições estão longe de ser absolutas. Nós nunca vamos ter precisamente um postulado absoluto que defina a filosofia ou defina o que é ser um filósofo. O que nós temos são definições variadas que convergem para alguns elementos em comum, certo? E sobre esses elementos em comum é que eu vou aqui fazer a minha aspas definição. Gente, como o antigo grego já disse, a filosofia é a arte de contemplar, é a arte de admirar-se, de contemplar, de admirar-se e de investigar. A filosofia é a habilidade que nós temos de observar o mundo percebido e lançarmos questionamentos importantes. Isto é a reflexão filosófica. Questionamentos esses que são variados, mas temos alguns que são tão substanciosos que eu acho que todos já se fizeram alguma vez. Quer dizer, de onde vem o mundo? O que é o mundo? O que é a existência? Há algum sentido, algum objetivo em tudo isso? Vejam, essas são questões que quando fazemos, nós fazemos porque nós estamos buscando uma percepção daquilo, do mundo que percebemos. Portanto, estamos contemplando, estamos admirando e estamos investigando. Isso é reflexão filosófica. Portanto, o que é ser um filósofo agora? Eu poderia dizer que um filósofo é aquele, não é, que está adstrito à sua contemplação, à sua reflexão sobre o mundo em que vive, sobre suas origens, sobre seus objetivos, né? Ou poderia dizer mais, que o filósofo seria aquele que não se contenta com o banal, que não se contentam com as coisas tais como são colocadas na existência e só. É aquele que transcende, é aquele que vai além, aquele que busca explicações talvez para aquilo que até seja inexplicável, mas a sua busca não é impedida por isso. Esse é um filósofo. Eu gosto muito de usar o exemplo do Justin Gardner, que escreveu o clássico Mundo de Sofia, inclusive uma literatura muito boa para você também, que está começando
aí no mundo filosófico. O Justin Gardner, ele vai exemplificar essa questão do filósofo. Ele vai dizer lá sobre o coelhinho branco, né? Que o universo, todos os universos possíveis e imagináveis, é como um grande coelhinho branco que foi tirado de uma cartola por um mágico secreto. Não é verdade? Então nós todos estamos nesse coelhinho branco. O filósofo é aquele que vai tentar escalar os pelinhos desse coelhinho branco para chegar até o topo da pelugem para tentar encarar o mágico. Veja que coisa interessante, que exemplo maravilhoso, né? Então é basicamente isso. Quer dizer, o filósofo é aquele que se preocupa com isso, que se preocupa com o transcendente, que se preocupa com aquilo que ao senso comum é inexplicável. Né? Isto é a filosofia. Isto é ser um filósofo. Ser um filósofo, a rigor, nada tem a ver com frequentar uma universidade ou um curso de filosofia. Até porque, sei lá, talvez de 100 formandos em um curso de filosofia, talvez não saia nenhum filósofo. Agora, é claro, o curso de filosofia é muito importante para instigar essa própria contemplação, conhecer a história da filosofia, mas não necessariamente formar um filósofo, porque o filósofo ele não se forma por instrumentos humanos. O filósofo ele se forma de si por si mesmo, com essas reflexões. Não é verdade? Bom, dito isso, eu creio que talvez essa definição seja suficiente para nós, não é verdade? Vamos começar a nossa jornada, gente. Quando que a filosofia entra em jogo? Quando que a filosofia dá as suas caras? Ela sempre existiu? Não, ela não sempre existiu. Vamos lá. Gente, esses questionamentos os quais eu me referi, eles sim sempre existiram, tá? Mas as eventuais respostas para esses questionamentos, elas não eram encontradas na filosofia, porque a filosofia não existia, né? Então veja, o que respondia ou tentava responder essas dúvidas, esses questionamentos de todo ser humano? Isto ficava a cargo da mitologia. Prestem bem atenção nesses conceitos. A mitologia, ela precede a filosofia. Portanto, o que vem a ser a mitologia? Claro, vocês com certeza já conhecem, já ouviram falar, não é, dos deuses, não é, dos semideuses, da mitologia grega, com Zeus, Apolo, Dionísio, etc. Cada deus tinha ali uma função e era responsável por alguma coisa. Temos também a mitologia escandinava, que também é muito conhecida. Quem não conhece o Thor, até no cinema ele é famoso, não é verdade? Nesse exemplo mesmo da mitologia escandinava, quer dizer, por que chovia? Por que chove? Opa, é porque nós temos o deus Thor, que é o deus do trovão, e etc, etc e tal, que faz a chuva cair e tal. Então todas as respostas, ou eventuais, ou tentativas de respostas aos questionamentos humanos eram dadas pela mitologia. Pela religião, podemos assim chamar, embora talvez não seja o termo mais apropriado, mas podemos fazer uma correlação muito grande. As respostas às dúvidas e questionamentos existenciais, elas vinham sempre da mitologia. A filosofia, ela vem romper com isso. A filosofia, os primeiros filósofos, eles vêm dizer o seguinte, não, a mitologia não pode explicar isso. Nós temos que partir de uma outra premissa. Nós temos que buscar essas respostas, né, em um outro arcabouço que não a mitologia. Não é verdade? E é engraçado que Xenófanes, que não foi o primeiro filósofo conhecido, nós vamos falar do primeiro daqui a pouquinho, mas Xenófanes disse algo interessante, que foi um dos primeiros, claro. Ele disse que a mitologia também não seria apropriada para esse tipo de coisa, porque cada povo vai confeccionar o seu Deus de acordo com a sua vontade e até mesmo a sua semelhança. Então os brancos eles vão confeccionar um Deus branco, os negros um Deus negro. E ele ainda diz, se cavalos e bois, né, pudessem confeccionar uma mitologia, os teus deuses seriam cavalos e bois. Então veja que Xenófanes, dizendo isso, ele estava rechaçando a mitologia como uma forma de explicação, como uma forma de desvendar-se os mistérios levantados pela humanidade. Não é? Então começa a filosofia. A filosofia
ela vai, portanto, né, começar como um objeto de ruptura com a mitologia. Mas não uma ruptura absoluta, é claro que não, a mitologia permaneceu e permanece até hoje com grande importância, mas uma ruptura no sentido de encontrar-se uma outra alternativa para as investigações da humanidade. Percebam bem isso, isso é muito importante. Né? Bom, quanto agora à própria filosofia, a própria filosofia inicial. Tá? E aqui nós vamos conhecer os pré-socráticos, aqueles que vieram antes de Sócrates e tal. E é importante dizer o seguinte, gente, por que esses filósofos, os quais eu vou me referir agora, são chamados de pré-socráticos? Bom, eu vou até dar um spoiler da aula sobre Sócrates, que é daqui a algumas aulas, né? Mas veja, Sócrates ele foi o primeiro filósofo a se preocupar com o homem. Né? Sócrates foi o primeiro filósofo a, digamos, a concentrar a sua reflexão no próprio homem, na capacidade do homem de compreender o que o homem compreende, o que o homem pode compreender ou não. Os filósofos antecedentes a Sócrates, que são esses aqui, os quais eu vou falar nesta aula, possuíam outro objeto de preocupação, né? Que era a natureza. Esses primeiros filósofos, eles estavam preocupados em compreender a natureza em si mesma, as origens da natureza, os processos naturais, portanto, da natureza, da physis do grego natureza. Eles estavam preocupados em compreender toda a confecção natural, por que chove, por que não chove, de onde vem toda essa natureza. Eles não concentravam as suas reflexões no próprio homem, em si na natureza. Não é verdade? Bom, o primeiro grande filósofo, inclusive pelos registros, nós realmente acreditamos que seja o grande primeiro filósofo da Grécia Antiga, foi um que vocês devem conhecer muito, inclusive no colégio, Tales. Tales proveniente de Mileto, a colônia grega, não é verdade? Bom, antes de falar precisamente do pensamento de Tales, eu me esqueci de fazer uma observação. Esses filósofos da natureza, portanto, esses pré-socráticos, eles acabaram, digamos, concordando em uma coisa, que é a seguinte. Eles entendiam que seria muito crível que toda a natureza se derivasse de uma substância primordial, de uma substância da qual se originaria tudo quanto há. Havia, portanto, uma substância principal e dessa substância tudo seria originado. Né? Cabe dizer também que os gregos, eles não gostavam muito, esses gregos mesmo, pré-socráticos, depois os outros também, eles não gostavam muito da ideia de que tudo veio do acaso. Eles eram mais tendenciosos a acreditar, quer dizer, numa eternidade, no sentido de que sempre existiu. Mas nós vamos chegar lá no curso deste curso. Vamos voltar para Tales. Portanto, Tales, proveniente de Mileto, né, que é um ícone da filosofia, criador da escola jônica e tal. Não vou me aprofundar muito em cada um dos filósofos, né? Esse curso, gente, é para vocês terem um panorama geral e substancioso. Então vamos lá. Tales é o mesmo, né, que conseguiu medir a altura de uma pirâmide com a sua sombra, etc e tal, aquela coisa. Mas vamos ficar mais focalizados aqui na filosofia propriamente da natureza de Tales. Tales entendia que esta substância primordial, aquela mesmo da qual tudo teria se originado, era a água. Né? Então Tales vai dizer que a água é esta substância primordial, que tudo vem da água. Né? Todas as coisas existentes vêm da água e para ela tornam depois, quando se acaba. Né? Então esse foi um postulado de Tales. Não é verdade? Agora veja. Inclusive, Tales, ele dizia algo muito interessante, fazendo uma correlação com os próprios deuses. Ele dizia o seguinte, tudo está repleto de deuses, não é verdade? Porque ele observava, perceba, olha, você olha no solo da floresta, você tem vários tipos de insetos. Você vai no rio, você tem vários tipos de peixes. Né? Você vê a variedade de plantas, árvores e tal. Então ele acreditava que cada fragmento daquilo tinha um poder de vida especial. Então ele disse isso, que tudo está repleto de vários deuses. Agora, na sua concepção, toda esta variação de vida advinha de um elemento substancial que seria a água. Né?
Então veja, começando aqui a filosofia pré-socrática, a filosofia da natureza, este primeiro grande filósofo, Tales de Mileto, vem dizer que tudo vem da água, né? Vem dizer que tudo é proveniente da água, que é essa substância primordial. Bom, Tales tinha um discípulo, também de Mileto, o filósofo chamado Anaximandro, né? Portanto, que sucedeu Tales ali com suas ideias. Bom, Anaximandro divergiu do seu mestre. Anaximandro ele não acreditava que a água seria substância primordial, mas ele acreditava numa substância primordial. Mas Anaximandro dizia o seguinte: não é possível definir essa substância primordial. E mais, Anaximandro acreditava em vários mundos. Ele dizia, bom, esta natureza a qual aqui temos percepção, né, que os nossos sentidos nos mostram, é apenas um mundo. Nós temos vários outros mundos por aí, inclusive Anaximandro foi muito importante para a astronomia moderna, coisa sensacional. Então ele dizia que sim, havia uma substância primordial, mas essa substância primordial, ele chamava de o indefinido, porque ele não poderia, ele acreditava que a razão humana não seria capaz, vejam bem, de definir essa substância primordial. Mas o que ele asseverava que sim havia essa substância primordial, não é? E que haviam vários mundos e que quando esses mundos acabassem, não é? Tudo seria dissipado, né? E voltaria para este indefinido. Quer dizer, criou-se o mundo por essa substância indefinida, depois este mundo ia acabar e tudo ia retornar a esta mesma substância indefinida. Esse era o pensamento de Anaximandro. Veja que coisa interessante. E agora vamos dar sequência. Depois de Anaximandro nós tivemos ainda Anaxímenes, né? Anaxímenes, que e aqui, gente, quanto ao tempo, eu não dei a data de nascimento, até porque isso é muito difícil de precisar, tá? Mas, por exemplo, Tales de Mileto pressupõe-se que ele nasceu ali no ano de 620, 624 a.C. Anaximandro também por aí, um pouco mais novo, Anaxímenes também nesta faixa. Então veja que estamos falando de 600 anos aproximadamente antes de Cristo. Mas vamos à sequência. Eu falei de Anaximandro, agora eu vou falar de Anaxímenes, que é um outro filósofo também de Mileto. Veja essa tríade de Mileto, muito importante. Falamos de Tales, falamos de Anaximandro e agora de Anaxímenes, que já tinha uma outra concepção. Também partindo do pressuposto de uma substância primordial da qual todas se originariam, mas ele ia dizer que essa substância seria o ar ou a névoa, né? É o que dizia Anaxímenes. Portanto, ele dizia que tudo o que acontece no mundo, toda a confecção da physis, era originada do ar ou da névoa. Não é verdade? O que posteriormente também isso foi rebatido, mas chegaremos lá. Então veja, aqui eu citei, gente, os três, podemos dizer assim, os três primeiros filósofos. Também falei de Xenófanes, um pouco depois, mas vamos nos focar nesses três. Aqui eu falei de Tales de Mileto, né, cuja sua, digamos, proposição seria que a água seria realmente a grande substância primordial. Depois eu falei de Anaximandro, seu discípulo, que já divergia de seu mestre, dizendo que não, que essa substância universal, essa substância primordial, ela é o indefinido e que existem vários mundos por aí, os quais nós não podemos conhecer, mas que existem advindos dessa mesma substância e que tudo isso uma hora vai ser destruído, vai acabar e vai voltar a este elemento indefinido. E por fim temos Anaxímenes, né? Que também é exemplo de Anaximandro, gente, teve uma grande participação na questão astronômica, se não me engano, eu preciso conferir, né? Mas, e portanto, como disse Anaxímenes, dizendo que a substância primordial não seria nem a água, não seria nem o indefinido, mas sim o ar e a névoa. Vocês estão acompanhando aqui, né, como foi o princípio da filosofia pré-socrática, que por sua vez originou-se na intenção de romper com as explicações mitológicas. Gente, vamos dar sequência. Nós vamos adiantar um pouquinho agora no tempo e vamos falar de dois filósofos, gente, que eu tenho certeza que vocês também conhecem, tá?
nós vamos falar de Parmênides e de Heráclito. Parmênides, nascido ali aproximadamente em 540 a.C., ele também tem o seu postulado filosófico, ele também tem a sua reflexão filosófica, da qual originou ali as suas conclusões. Veja que Parmênides ele vai dizer, gente, que toda a confecção natural ela é imutável. Por quê? Porque vejam que todos esses outros filósofos que eu citei, eles traziam de certa forma uma ideia de transformação. Quer dizer, a água transformando-se em tudo, não é verdade? O ar ou a névoa transformando-se nisso, naquilo, é uma reflexão. Percebam, Parmênides vai dizer que as coisas são o que são e não mudam, elas não se transformam. Portanto, Parmênides vai dizer que tudo é permanente. Prestem bem atenção nisso. Não há possível aí, não há possibilidade de transformação. Mas veja bem, ele não para por aí. Ele vai concordar que os seus sentidos notam uma transformação, é claro. Né? Nós podemos pegar o exemplo dos dias de hoje. Tudo está mudando o tempo todo. E na época de Parmênides não era diferente, ele percebia essas transformações sim. Só que ele ia dizer o seguinte: isso são ilusões de nossos sentidos. Nós temos que usar a nossa razão para compreender que essas coisas não estão se transformando. Isso é uma enganação, é um engodo dos nossos sentidos. Porque na realidade elas não mudam, elas são perenes, elas são permanentes, aqui estão postas. Né? Fiz algumas anotações para passar a vocês. Sim, então, algumas frases importantes deles algo que já existe não pode se transformar em nada, né? Ou então tudo que sempre existiu não pode sofrer nenhuma transformação. Quer dizer, a visão de Parmênides era de algo perene, de algo permanente, imutável, que não poderia sofrer de qualquer forma nenhum tipo de transmutação. Né? Bom, gente, de outro lado nós temos agora a figura de Heráclito, que era um contemporâneo de Parmênides, e pelos registros nós temos que eles nasceram até no mesmo ano de 540 a.C. Percebam que Heráclito ele vai no sentido oposto de Parmênides. Né? Heráclito vai dizer que os nossos sentidos estão certos. Né? Claro, ele vai acreditar na razão, inclusive numa razão universal, eu vou chegar lá, mas ele diz que os nossos sentidos não nos enganam, eles são verdadeiros, são honestos conosco. E nós percebemos o quê? Transformações. Portanto, a transformação, ela existe. Portanto, em Heráclito, tudo flui. Tem aquela metáfora utilizada pelo próprio Heráclito, né, em seus escritos. Lembrando que os escritos de todos esses filósofos que eu estou aqui me referindo, gente, são escritos parcos, poucos, são fragmentos. Que, inclusive, nós tomamos conhecimento muito pela obra de Aristóteles e tal. Então, nós não temos muita coisa para falar deles, porque realmente os fragmentos são escassos. Essas são as ideias principais extraídas desses fragmentos, né? Mas vamos voltar aqui para Heráclito. Então ele vai dizer que tudo flui, né? Que o mundo é uma constante impermanência, ou que a única coisa permanente é a impermanência. A única coisa perene é a transformação, que tudo está se transformando e tudo está se alterando o tempo todo. Eu ia dizer da metáfora que ele usa, é a questão do homem não poder banhar-se duas vezes no mesmo rio, né? Porque o rio não vai ser o mesmo no segundo mergulho, nem ele próprio. Então percebam que a noção da filosofia de Heráclito, ela nesse sentido é o oposto da filosofia do Parmênides. Porque ele vai pregar uma constante mutação. E veja que eu não estou entrando aqui nem na concepção da origem de tudo isso para eles. Porque eles se focaram muito nessa questão da física, da natureza, né? Percebam. Agora, Heráclito também acreditava, eu disse que ele dava muita importância para a questão sensorial, né? Para a questão empírica, para a questão dos sentidos, enquanto que Parmênides teria muito mais um condão de racionalismo, né? Aqui Heráclito vai ter uma coisa muito mais empírica, então ele vai dar muita importância para os sentidos, né? Só que ele também acredita na razão. E mais, ele acredita em uma razão universal, que também ele vai chamar de logos, não é? Você pode chamar de Deus, é algo que transcende tudo e todos e que norteia
tudo e todos. Inclusive uma crítica de Heráclito é dizer que as pessoas elas erram por seguir a sua própria razão e não essa razão universal, né? Então Heráclito também depositava uma credibilidade muito profunda na razão. Bom, a rigor até superior ao próprio sentido, né? Agora, a questão dos sentidos está atrelada às transformações que ele observava e ele achava que sim, tudo se transforma, né? Eu espero, gente, que eu tenha sido claro nessas explicações. Tá? Vocês fiquem à vontade para comentar aí no vídeo, na aula, dizendo, olha, Jota, não entendi isso, não entendi aquilo, como é isso, fiquem à vontade, tá? Nós vamos dialogando e conversando e o curso também é para isso, né? Gente, já temos 25 minutos de aula, eu vou deixar, tá? O próximo tema para a segunda aula de amanhã, tá bom? Nós vamos falar aqui amanhã, vamos falar sobre Empédocles, sobre Anaxágoras e até Demócrito, tá bom? Pessoal, muito obrigado aí pela audiência de vocês neste curso, muito obrigado por terem participado da aula. Deixem as suas dúvidas, as suas ponderações, manifestações, fiquem à vontade e até amanhã, tá? Sempre lembrando, no mesmo horário, a partir das 5 horas da tarde, eu vou fazer o possível para sempre publicar 5. Coloquei entre 5 e 7 da noite, né? Pode acontecer alguma coisa, algum evento e tal, algum imprevisto, mas eu vou tentar colocar 5 horas certinho, tá bom? Até amanhã, né? Amanhã é quinta-feira, sexta teremos também aula, não custa que rememorarmos, né? Aí sábado, domingo não, segunda-feira vídeo tradicional do canal, no meu curso, e a partir da terça que vem, de terça a sexta. Tá bom, gente? Muito obrigado. Não deixe de se inscrever, de nos seguir aí, fazer todo aquele protocolo, curta o vídeo, compartilhe, acione a sinetinha das notificações. Espero que tenham gostado e até amanhã com a próxima aula.